Olá! Dia, tudo bem? Tudo e contigo? Tudo certo, gente? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para todos os que estão nos escutando, nos Deste assistindo, continente ou de outros continentes? de todos, porque toda vez que eu entro no site e eu vejo, no site não, no Google Analytics, vendo de onde as pessoas que estão entrando no site são, me dá uma alegria, porque sempre tem um país diferente, é Portugal, Índia, Austrália, Argentina, Reino Unido, Áustria essa semana. Internacionais, adoro. Aham, Estados Unidos muito e muito feliz porque tem muitos brasileiros mundo afora. Com E a certeza. gente já fez até um podcast com a Ju, lá da Irlanda, dela falando, comentando quanto muitas vezes os imigrantes se sentem solitários, né? Porque saem completamente das suas referências. Então é muito bom a gente saber que estamos chegando mais longe e atingindo esses corações também, né? Com certeza, é uma grande alegria, né? Saber disso, que o nosso trabalho tá de grãozinho de mostarda, né? Como tem na Uhum. Bíblia, que grãozinhos de mostarda vão se desenvolvendo, vão germinando e vão impactando aí outras pessoas. É isso aí. E aí, o nosso tema de hoje, ele Superando, inclusive, já entrando, perdão, né? Superando aqui, né? No meu caso e no seu, o não se sentir boa o suficiente, né? muito o não se sentir Superando. capaz, aham, porque nós duas já passamos pela fase de travar na frente do vídeo. Lembra a gravação do primeiro podcast, que não era nem Jesus. vídeo? Não, a Jesus, gente, a Adriana mesmo, ela não conseguia nem respirar do lado. Depois, quando eu fui escutar aquilo, tanto que ele não foi aproveitado, ele tá no limbo das gravações do universo, porque não tinha condições de eu usar aquilo. Tava muito ruim, muito ruim. E a Mas, Adriana enfim, a gente falava, e ela não falava, e ela não conseguia nem respirar, gente, sério, foi cômico. foi. Olha, hoje em dia ela tá uma coisa assim divina, ela tá praticamente uma. Nossa, foi um espetáculo, uma naturalidade, assim. Mas também tem muito a ver com coisas que a gente vai falar, que a gente começou a falar sobre isso, sobre esse assunto entre drinks. A gente estava tomando uns drinks e Tomamos inspiradas. vários drinks, né? É, Né? Mulher, quando se reúne, drink, vem tudo quanto é assunto, né? E um era deles, só um, né? E depois foi aumentando. a gente teve vários assuntos, né? O que renderia muitos podcasts. Sim. E a gente estava comentando sobre como o passar dos anos é mais duro para as mulheres. A gente começou a falar sobre o ponto de vista principalmente físico, né? A gente estava falando, porque uh, meu rosto agora tem uma flacidez aqui, tem umas ruguinhas aqui, um pé de galinha, É, o e cabelo realmente, branco, né? o cabelo branco e tal, De que cai mais. Uhum. E a gente estava comentando também daquele exemplo que tu falou sobre o filme Top Gun, Uhum. que É, vai ser. Pode faz falar. muito tempo esse filme, sei lá, uns 30 anos, 40. É, acho que nem não tanto. Tá, mas faz por aí. Eu lembro que eu era menininha e sonhava com o Tom Cruise lá. Uhum. Eu achava que eu ia ser a gata dele. Sim. Quem não, né, gente? Aham. Confessem aí, quem nunca? E, pô, tu olha o cara hoje, o cara tá bonitão, a idade fez bem pra ele, tu, tipo assim, amadureceu, tipo, vinho envelhecido, sabe? Aquele homem, assim. Agora, tu olha pra mulher como a mídia é cruel com a mulher, no sentido de pegar somente os pontos negativos dela, do quanto ela engordou, do quanto ela envelheceu, que absurdo. Eu vi uma matéria, inclusive, falando, né? Nossa, é chocante o estado Uhum. de aparência da fulana, que era então a mocinha do filme. E de fato, é uma mulher que envelheceu, né? Uma mulher que se permitiu fluir com o tempo, né? Então, Uhum. ela tem cabelo branco, ela está acima do peso, que é um processo natural, inclusive, da mulher, né? Mas o quanto aquilo foi cruel na mídia, entende? No Uhum. comparativo, até porque realmente é diferente organicamente um corpo feminino de um corpo masculino, principalmente se a mulher gera filhos.
Sim. Principalmente se a mulher passa por toda essa alteração hormonal de gestar uma vida. Então, claro que tem mulheres que envelhecem muito bem, muitas delas, né, genética, tá no sistema familiar, recebem esses bons genes, mas tem outras que não. E por que essas outras que não tanto precisam sofrer, né, de não se sentirem boas o suficiente em função de uma ditadura, né, de uma regra de como a mulher tem que ser, quase que linha de produção, saca? Hoje em Uhum. dia, ainda mais com a harmonização facial, né, que eu acho que está tão em voga, que é uma coisa muito boa, mas cada vez mais é uma era de mulheres plastificadas, sabe, que não conseguem mais ser natural. Então, tu vai ver sempre um padrão de mulher para Uhum. que Todas iguais. para que você possa ser aceito, e o natural não é mais aceito, você tem que ser produzida, cada vez mais produzida. E eu sou super a favor de você se cuidar, mas não perder a tua naturalidade, não perder a tua essência, né? Buscar cada vez mais você se conectar com você. Uhum. Em relação a procedimentos estéticos, eu também acho que as pessoas devem buscar o que lhes faz bem, mas também olhar a origem daquele sentimento de inadequação que está Hum, levando ao procedimento estético. Porque, sim, ok, vou colocar um botox para dar uma puxadinha, dar uma cara mais de descanso, ou alguma outra coisa, um preenchimento, alguma coisa assim. Só que às vezes as coisas começam a se suceder e parece que nunca é suficiente. Então nunca é o é. caso de olhar qual é a raiz daquilo, qual é a origem desse sentimento de inadequação. Por que que o passar do tempo, por que que com o passar do tempo você não está mais se achando adequada, você não está mais se achando boa o suficiente para mostrar a tua cara, ou também extrapolando a questão estética para encarar novos desafios profissionais. Comigo mesmo aconteceu. Eu Uhum. saí de um emprego de 17 anos, porque já não fazia mais sentido para mim, e depois eu me deparei com, tá, mas aí surgiram algumas oportunidades e eu fiquei, não, mas eu já sou muito velha para isso. Isso é coisa para moleque de 24 anos. E sabe, a gente começa a se auto-sabotar sem antes iniciar. Não é, eu tentei e não consegui. Não, tu já parte do princípio que não é boa o suficiente para aquilo. Exatamente. Sabe que uma dos meus grandes desafios foi superar dentro de mim, eu não me sentir boa o suficiente como mulher. É, Uhum. surgiu um tempo na minha vida até um sentimento de me sentir desqualificada como mulher. Olha a profundidade do que eu Como acabei de assim? falar. Eu não me sentia capaz de ser mulher. E quando eu comecei a estudar sobre isso, né, e era um sentimento tipo, nunca, por exemplo, quando eu me separei, eu já tinha uma filha, né? Então, Uhum. dentro de mim vibrava algo do tipo, ninguém mais vai me querer. Olha só, esse era o que vibrava. Clássico. Ninguém vai Uhum. mais me querer, porque como que alguém vai me querer do tipo, é o outro que me escolhe, né? Eu só sou um produto, né? Então era esse o sentimento que eu carregava dentro de mim. Como que o outro vai querer ficar comigo se eu já tenho uma filha de um outro homem? Uhum. E daí eu olhava para outras mulheres que casavam a segunda, terceira vez, tinham um filho com outro, e toda a vida continuava. E eu comecei a pensar, gente, para onde que elas internamente olham que isso não incomoda? Então eu comecei a entender, ou a buscar dentro de mim, para onde que eu olhava para que eu não me sentisse boa o suficiente como mulher. Eu me lembro num dia que eu fui chorar no colo da minha mãe, eu chorar de soluçar, porque eu dizia para ela, mãe, eu sou desqualificada como mulher, eu me senti um lixo. E esse sentimento, olha, me perseguiu por muito tempo. E eu vinha a entender que dentro de mim esse sentimento vinha do meu sistema familiar, das mulheres da minha família, né, ali atrás, que realmente não se sentiam qualificadas como mulheres, porque vinham de uma sociedade extremamente machista, que limitava a expressão da mulher e que a colocava dentro de um quadrado, principalmente no interior do Brasil, como aquela mulher que não tem um marido é o quê? Encalhada? Encalhada, puta, Uhum. vagabunda.
principalmente se casasse de novo, se ficasse sem Uhum. marido, se tivesse, né, transado com um cara pela primeira vez e ela engravidou e o cara não assumiu, a culpa era dela. Então, eu Uhum. venho de um sistema familiar que existe essas dores e que com o tempo e as crenças da sociedade, as crenças religiosas e as crenças culturais foi enraizando um determinado tipo de padrão, colocando a mulher dentro da caixa. Então, quando a vida chegou até mim, eu cheguei carregando isso em cada célula do meu corpo. Uhum. Então, não me sentir qualificada como mulher, no meu caso, veio de uma história sistêmica amparada, né? Claro que daí isso cria uma crença dentro de mim, de que é assim, que a vida Uhum. é isso, né? A gente cria as crenças de acordo com aquilo que eu recebi na minha infância e de acordo com aquilo que eu recebi da minha ancestralidade, né? Do meio do qual eu vivo. Isso formou uma identidade onde eu mesma, acreditando nisso, me escondia. Então eu não usava batom, porque eu não me sentia merecedora. Como é que eu vou ser bonita? Eu não posso, eu não Uhum. me enxergava como ser bonita, que dirá como usar alguma coisa para ficar bonita. Eu não conseguia usar um salto alto, eu não conseguia usar um vestido curto, então eu me escondia atrás de uma Fernanda que era totalmente o quê? Apagada. E assim Uhum. eu validava a minha crença de que eu era desqualificada, Uhum. de que eu não era boa o suficiente para ser mulher. Então, perceba o como é interessante as crenças que existem dentro de nós, né, de não se sentir boa o suficiente, que elas vêm de uma raiz estruturada aqui atrás do nosso sistema familiar, e de como nós montamos a nossa personalidade, a nossa identidade baseada nessa crença que é uma dor. Uhum. Então, se tu me conhecesse 10 anos atrás, e é como as pessoas às vezes pegam as minhas fotos e dizem assim, meu Deus, tu parecia ter 50 anos 10 anos atrás. Hoje eu pareço ser muito mais nova do que eu já fui nova, entende? Uhum. Mas é porque eram as minhas crenças, eu me escondia, eu validava essas crenças dentro de mim. E muitas vezes a gente carrega essas crenças individuais e os padrões coletivos corroboram ainda. Ainda Poxa, eles. Porque tu não se acha boa o suficiente, porque tu é uma mulher separada e com uma filha, e aí vem um padrão social externo e ainda ajuda. Não, realmente, depois de uma certa, ou depois de uma certa idade, já tá meio difícil para achar um relacionamento. Então, tu vai ter que se contentar em ficar sozinha. então, depois dos 40 já fica complicado. Qual que é o homem que vai querer uma mulher, né, de 40 anos ou uma mulher de 50 anos? Qual que é o homem que vai Uhum. querer? Não, então já te considera acabada, já não pode. Agora, um homem de 50 anos pode ter uma menininha, Sim. pode namorar com uma Inclusive, mulher que ele quando a quiser. gente quando a gente enxerga na rua casais em que um homem é mais velho que a mulher, é normal, é ok. Mas o contrário choca. Aham, choca e cria uma neurose na cabeça da mulher. Eu atendo pelo Uhum. menos várias mulheres que namoram com homens mais novos, né? E dentro delas vibra, o que é muito interessante, dentro delas vibra o quê? Em algum momento a gente vai terminar porque ele vai me trocar para alguém mais novo. Uhum. Agora, essa crença não ocorre com os homens, que eu também atendo muitos homens que se relacionam com mulheres mais novas e na cabeça deles nem passa isso. São outras questões, mas não a questão da idade como sendo algo negativo. Olha que Uhum. interessante. E a idade para nós mulheres, sob diferentes pontos de vista, a idade, o passar dos anos, ele tem um peso muito grande. Até a questão reprodutiva, por exemplo. A gente tem o relógio biológico que, na medida que os anos passam, ele se torna menos eficaz, digamos assim. E eu, por exemplo, nunca quis ter filhos. Foi uma decisão que eu sempre tive, e para mim sempre. Mas as pessoas sempre me cobravam muito. E é engraçado que eu já ouvi muita cobrança ao longo da minha vida, e ainda que eu não seja o tipo de pessoa que dê espaço para esse tipo de cobrança. Mas já ouvi absurdos como eu ser egoísta ou que eu vou mudar de ideia. E aí eu percebia as pessoas preocupadas porque o tempo estava passando para mim,
para que eu mudasse de ideia e tivesse filhos. Olha a neurose social em que as pessoas começam a se preocupar com o passar do tempo da outra mulher para que ela vai perder o tempo e não vai mais se encaixar. E agora tu tá falando isso e entra numa outra questão, né? O quanto a sociedade é cruel com a mulher e olha para o tempo da mulher como um processo julgativo e o quanto outras mulheres julgam outras mulheres, que eu acho que é ainda Uhum. mais dolorido, né? A gente É. vem aí de uma estrutura social mundial, vamos colocar histórica, né? Eu acho, de muito tempo atrás, onde as mulheres se desconectaram de si. A gente vai ver que os homens, ao longo da história, eles não perderam tanto assim a essência deles de conexão do masculino. Agora, a mulher, em função de tantas tragédias, de tantas guerras, de tantas Repressões. repressões diante do feminino, a mulher se desconectou da própria mulher, né? Tanto Uhum. que a gente vai ver que uma das grandes dores do nosso que eu atendo em consultório foi uma grande dor minha desconexão com o materno, de não conseguir Uhum. enxergar o feminino na minha mãe, de não conseguir conectar com o feminino na minha mãe, né? Então a gente vai ver que isso são dores que vêm muito lá de trás. Agora, quando a mulher volta, depois ali, principalmente da Revolução Industrial, quando a mulher começa a querer voltar para o seu poder, a tomar posse de si, né, a buscar os direitos iguais com os homens, que eu pessoalmente, do meu ponto de vista, não sou nem machista e nem feminista, eu não levanto nenhuma bandeira, eu acho que homem é homem, mulher é mulher, eu acho que eles podem ser equivalentes, mas não iguais, né, porque cada um Uhum. tem a sua característica. Mas quando a mulher busca ser igual ao homem, ela busca ser igual ao homem pela energia do masculino. E uma dos desequilíbrios da energia do masculino é a competitividade. Sim. Então a mulher começa a ficar embebecida dessa energia e começa a olhar para uma outra mulher como sendo uma competidora. Então, muito Uhum. dessa síndrome da impostora e muito do não se sentir boa o suficiente é quando a mulher olha para fora e se compara com uma outra mulher. Uhum. Quando ela olha para uma outra mulher, não pelo olhar da admiração, nossa, que mulher fantástica, eu quero ser igual a ela. Não, nossa, que mulher incrível, eu quero ter o que ela tem. Aham. Como que eu posso ser melhor do que ela, Uhum. né? E isso vem muito daquilo que eu acabei de falar, de uma base, de uma estrutura. Uma mulher que se sente competidora com uma outra mulher, ela tá com o seu feminino completamente dilacerado dentro de si. Tanto ela não encontrou esse feminino dentro dela, quanto ela não encontrou a própria mãe e as mulheres do seu sistema familiar. Então, Uhum. se ela não tem essa conexão com esse feminino dentro dela, ela não vai ter conexão com o feminino nenhum fora dela. Aí começam esses jogos de uma mulher criticar outra mulher, de uma mulher cobrar uma outra mulher, de uma mulher exigir uma outra mulher. Gente, eu escuto músicas hoje em dia, que vamos combinar, de mulher machucando mulheres. Eu já Uhum. escutei umas músicas, né, tipo de mulher competindo com outra mulher, gente, que eu sou melhor do que a outra. Agora, Tratar as sabe? outras como inimigas. Olha o que está sendo plantado na psique desse feminino todo. Então, porque eu tenho a bunda levantada, eu sou melhor do que tu? O que que me faz melhor do que uma outra pessoa? Se não a Uhum. ilusão de que eu projeto, de que algo externamente me faz melhor. Não existe isso. É Uhum. como se eu tivesse muito perdida de mim mesma. E se a gente for parar para pensar o nosso dia a dia, nos mais pequenos detalhes, os mais pequenos é ótimo, nos menores detalhes, a gente está sempre passando um rolo compressor em cima da gente mesma. É do momento que a gente acorda, que se olha no espelho e vê, ah, hoje eu não tô com uma cara boa, tô com uma cara péssima. Ou tu acorda e tá menstruada e aí se olha, ah, eu tô horrível hoje, eu tô inchada. Não posso colocar essa roupa porque eu tô inchada. Não... Ou eu Ou, tenho que ah, passar engordei. maquiagem na cara para não parecer, né, que eu tô mal. Uhum, E daí a gente uhum, já começa a entrar numa estrutura de proteção.
Eu não quero que o outro me julgue pela forma como eu estou. Aí a mulher deixa também de ser vulnerável para se colocar como forte, que é um padrão do feminino, né? Desequilibrado, tem que ser forte o tempo inteiro. Uhum. E a gente está sempre considerando essas regras externas, tipo, depois dos 40 não é mais legal ter cabelo comprido. Esse cabelo comprido não serve para quem tem mais de 40. Ou para quem tem. Existem tipos de roupas adequadas para cada idade. A partir de tal e dos 30 anos, tu pode se vestir assim, ou a partir dos 40, tu deve se vestir de outro jeito. E é um tanto de imposições que a gente assimila. Isso é natural para a gente hoje em dia. Mas se for parar para pensar, para analisar, é Não é uma carga. normal. Eu acho que é normal. Natural é outra coisa. Natural é a Sim, sim. expressão, né? Natural é tu te colocar para fora do jeito que tu é. Eu acho que se tornou normal a gente Uhum, aceitar essas repressões, essas imposições, essas limitações para poder ser aceita. E são uhum, tantas e inúmeras que a gente carrega que a gente já não se dá nem mais conta. E o pior, a gente julga outras mulheres com base uhum. nessa normalidade doentia. E é o julgar outras mulheres está profundamente ligado com o não se achar boa o suficiente, não é? Porque a É, gente não se acha boa o suficiente, então a gente passa a julgar as outras para que as outras não sejam tão boas também, se nós não somos um boa o suficiente. é aquela velha história dos espelhos, né? Tudo aquilo que eu julgo no outro, que eu aponto o dedo no outro, existem né, três dedinhos aqui apontados para mim. Então, tudo aquilo que eu vejo no outro, na verdade, é meu. Né? É o quanto Uhum, eu não me reconheço, o quanto eu não me vejo, o quanto eu gostaria de ser daquele jeito e não sou. Aí, uhum, aquela mulher mostra demais os peitos. Se eu julgo isso e eu não faço, isso é uma ideia reprimida minha, uma necessidade reprimida minha, uhum. certo? Essa é uma verdade. Ai, aquela mulher fala demais. Meu Deus, ela chega no meio das pessoas e fala demais. Como ela me irrita. Muitas vezes falar e te expressar era a tua maior necessidade, mas você se contém, porque talvez ali na tua infância o que você tinha para falar não era importante diante do teu pai e da tua mãe. Então você aprendeu a reprimir a tua expressão verbal. E daí, quando alguém tem uma expressão verbal mais livre do que você, aquilo te incomoda, mas entra Uhum. como repressão. Ai, que absurda que a mulher fala demais, ou ela fala alto, ou a risada dela é muito alta. Ou como Ou é. a voz é muito aguda, ou qualquer coisa. Exatamente, ou como que aquela mulher, ai meu Deus, como eu escuto, né? Aliás, tem uma coisa que eu acho muito legal, as mulheres, nós, né? Falamos assim, eu não gosto disso. E isso eu já falei em outros podcasts. O não gostar está relacionado a uma zona de conforto tua, dentro de uma crença tua, para você não evoluir, não ir para o melhor, não ir para o mais. Uhum. O eu gosto assim, o eu gosto daquele jeito, é quase como eu sou assim. Eu Uhum. sou assim. Mas só uma pedra não muda, né? Uhum. E nós não somos pedras, né? É. Então a gente pode sempre melhorar, a gente pode sempre aprender um pouquinho mais. Só que se você não estiver disposta a aprender um pouquinho mais, você vai ficar paralisada no mesmo. Então, tudo Uhum. aquilo que te incomoda numa outra mulher, na verdade, é tudo aquilo que tu não aprendeu dentro de você a desenvolver ou a superar. Por quê? Porque na tua infância pode ter sido reprimido. Na minha, por exemplo, não houve uma repressão direta, mas houve uma não visualização. Né? Então, por exemplo, o que eu sentia na minha infância não tinha valor. Não porque meu pai e minha mãe não davam valor, mas porque eles estavam ocupados com outras questões muito mais doloridas deles mesmos, que eles não conseguiam me ver. Uhum. Então eu não me recordo, por exemplo, na minha infância, da minha mãe perguntar o que eu precisava ou o que eu sentia. Eu não lembro. Não, Uhum. não existiu isso. Simplesmente a vida foi indo. Então eu chego numa fase adulta onde eu tinha muita dificuldade de acreditar que o que eu sentia, o que eu expressava tinha muito valor. Uhum. Então a minha tendência era sempre nos cursos chegar, sentar e ficar no canto, sabe? Chegar e não interagir com ninguém, me fechar,
Porque Uhum. o que eu tenho para oferecer? Eu não tenho nada para oferecer, entende? Sim. Só, aí eu posso dizer assim, eu não gosto de conversar. Eu sou Ah, eu não, assim. aham, eu não gosto de sentar na frente. É Ai, meu não, jeito. exatamente. A gente vai criando desculpas para manter um padrão, para sustentar uma identidade construída numa dor. É isso Uhum. que a gente tem que começar a se dar conta. Aí é claro que eu via outras colegas minhas, né, sentando no meio, conversando, sabe assim, e elas vinham falar comigo nos cursos. Eu falei, ai, que irritante, cara, eu tô tão quietinha aqui no meu canto, mas não quer só falar comigo. E Me para deixa, me deixa. A pessoa começa a chegar perto, tu sai, 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 não vem, não vem, não vem. não, e era assim mesmo. Para mim era tão difícil que eu arranjava alguma forma para fugir do diálogo, para Uhum. não me dar para o outro, mas porque isso estava condicionado dentro de mim diante de uma estrutura lá de trás. Claro que Uhum. não apenas da minha infância, mas do meu sistema. Então, vejam o quanto isso vai abafando realmente a nossa identidade, quem a gente é de verdade. Uhum. Porque eu gosto de falar, estamos aqui, ó, né? Eu gosto de falar, eu gosto de me expressar. Tu também está se descobrindo o quanto tu gosta de te expressar. O quanto no início dos podcasts, a Adriana não gostava nem de aparecer, nem de falar, quanto mais de aparecer. Uhum. E eu fui puxando ela, não, vamos lá, tu tens que aparecer, tu tens que aparecer. E olha que legal, a gente aprende a lidar com o nosso feminino com outras mulheres que vão Uhum. nos inspirando, que vão nos auxiliando, que vão vendo as nossas potencialidades e a gente se permite ser enxergada. Uhum. Então, é com outras mulheres que a gente vai aprendendo a crescer diante daquilo que eu não aprendi lá atrás. Sabe uma coisa que eu estava pensando aqui agora que a gente abordou o passar dos anos e as crenças sob o ponto de vista do envelhecimento físico, dos relacionamentos, do trabalho, e tudo isso tem muita ligação com um assunto que a gente abordou bastante durante essa semana, tanto no Instagram quanto no blog, que é a síndrome da impostora, que é aquele eterno não se achar boa o suficiente. A dita síndrome da impostora, aquela danada que habita em mim, habita em ti, habita em todas nós. Uhum. Que era o nome original é Síndrome do Impostor. Aliás, acho que os nomes originais da maioria das coisas que não sejam muito específicas femininas é sempre masculino, porque, né? Patriarcalismo tá aí para isso, né? Mas afeta muito mais mulheres do que os homens, por todas as questões históricas e também por essas que tu mesmo estava abordando, do quanto a gente carrega crenças individuais e coletivas que nos colocam nessa posição de nos acharmos inferiores, nos acharmos incapazes. São muitas, né, nega? A gente tá Uhum, tão, é aquilo que a gente falou antes, a gente tá tão imersa nisso, é tão normal que a gente já não se dá mais conta do uhum, quanto a gente se reprime e reprime o outro, do quanto a uhum, gente se nega e a gente nega o outro. E nessa longa jornada, né, que a gente vem percorrendo, pelo menos falo por mim, assim, de não me sentir boa o suficiente. Eu acho que até gravei um stories ontem e repito esse stories que eu gravei ontem, né? Do ponto de vista sistêmico, a gente fala muito da busca, né, de honrar pai e mãe, né? Do quanto é importante a gente saber honrar pai e mãe. Uma das formas que eu tenho aprendido a honrar meu pai e minha mãe é valorizando quem eu sou, né? E tudo aquilo que meu pai e minha mãe, tudo aquilo que eu acredito que meu pai e minha mãe não me entregaram, não me deram, passa a ser uma responsabilidade minha de desenvolver. Então, se um dia, né, lá atrás eu não me senti vista, se um dia eu não me senti boa o suficiente para ser vista, né, para ser cuidada, para ser ouvida, para ser amparada, isso se torna uma responsabilidade minha para se desenvolver. Eles uhum, me deram tudo que puderam me dar. Então, hoje eu preciso me permitir ser ouvida por mim mesma. Hoje eu preciso me permitir ser cuidada por mim mesma. Hoje eu preciso permitir ser expressada por mim mesma. Preciso me permitir me expressar do jeito que eu sou. E quando eu me dou esse tamanho desse valor de me amar, de me aceitar, de me dar tempo, de me dar carinho, de me dar cuidados, né?
que lá atrás eu não recebi, eu tô honrando esse pai e essa mãe dentro de mim, porque eu sou metade de cada um deles. Uhum. Então, me valorizar é honrar tudo aquilo que eu recebi deles e desenvolver outras potencialidades que eu preciso desenvolver enquanto espírito, enquanto num processo, numa jornada física de evolução, sem ficar dependendo que o outro me aprove, que o outro me ame, que o outro me acolha, que o outro me reconheça. Mas eu preciso reconhecer todas essas potencialidades. Cada um de nós é perfeito do jeito que é. Somos imperfeitos num processo, né, numa jornada de evolução. Eu acho que tudo que é imperfeito vive, porque a gente está num processo de evolução, Uhum. está buscando, né, se desenvolver. Agora, quando a gente começa. Peraí, só um instantinho, que a vida como ela é, tá. Me Uhum. chamou, né? O WhatsApp me chamou. Agora, quando a gente começa a se dar conta que a nossa imperfeição é perfeita do jeito que é, e o que eu tenho para oferecer do jeito que eu sou pode impactar o coração de uma outra pessoa. Eu posso, foi como eu falei lá no Stories, se você começar a se comparar externamente, com certeza tu não vai ser boa o suficiente. Mas é um fato, porque vai ter alguém melhor do que você, vai ter alguém que estudou mais do que você, vai ter alguém que trilhou o caminho que você está querendo trilhar antes do que você, né? Eu vejo muita gente aí, mas já tem tanto terapeuta, mas já tem tanto. De fato, tem tanto advogado, tem tanto artista, tem um monte, mas ninguém tem a individualidade que tu tens, ninguém tem o jeito único que você carrega, ninguém tem a essência espiritual que tu tens, ninguém tem o teu fingerprint, a tua impressão digital. Então, você fazer o que você faz do seu jeito é único. Então, é a forma como você fala, é o carinho com que você coloca nas coisas que você executa que te torna único, ainda que realizando algo que seja normal, né? Que todo mundo Uhum. tenha acesso. Porque é isso, gente, a informação está aí para todos. Todo mundo tem acesso à informação. Agora, como eu vou passar essa informação é o meu grau de individualidade, é o meu grau de uniqueza. Eu sei que não existe essa palavra, mas eu acho que vocês conseguem Uhum. entender. Só eu tenho isso. E isso é importante. Isso é importante para mim, isso é importante para as pessoas que estão ao meu lado, que eu amo, e isso é importante para o planeta, isso é importante para o mundo. Que eu possa colocar como uma flor ela não se importa se tem outras 1000 rosas, Uhum. ela vai brotar e vai abrir como uma linda rosa. Ela não se importa se do lado dela tem mais 1000 rosas. Ela vai continuar se permitindo ser a rosa que ela nasceu para ser. Uhum. Eu acho E que nunca é tarde demais, né? jamais, jamais, muitas vezes você vai encontrar e entrar no teu maior potencial aos 40 anos. Quando a gente começa a ver essas questões psicológicas, né, sistêmicas, a gente vai ver que muito no início da nossa vida, a nossa vida é muito mais inconsciente do que consciente. A gente vai muito mais seguindo regras que a gente vai absorvendo de como tem que ser, então estuda, faz vestibular, entra na faculdade, sabe assim? Aí começa. Trabalha, tem casa, tem filhos. E isso aí tu tens as crenças do que tu tem que seguir, porque todo mundo seguiu, então tem que ser daquela forma. E daqui a pouco tu chega ali pelos 35, 40, pá, mas tá faltando alguma coisa, né? Uhum. Tá, eu tenho a casa, eu tenho trabalho, eu até ganho bem. Puta, mas o que eu faço tá faltando alguma coisa aqui dentro, onde eu moro. E quantos são as clientes que eu atendo que chegam lá que dizem o que pra mim? Tá, eu tenho tudo, né? Que me disseram que eu tinha que ter. Tá, até consegui. Tá faltando algo. Eu não sei o que Uhum. tá faltando. E normalmente tá faltando ela mesma. Tá Uhum. faltando quem ela é. O que ela de verdade gosta. Porque muitas mulheres ao longo desse caminho desenvolveram a codependência e nem se dão conta de que são codependentes. Uhum. Desenvolveram a síndrome da impostora e nem se dão conta de que essa síndrome da impostora domina a vida delas. E essas são duas características que tiram a mulher dela mesma. Então, ela fica refém tanto da opinião do outro quanto da necessidade de atender o outro. Uhum. Mas ela mesma. Então chegam mulheres no meu consultório que elas não sabem nem o que elas gostam. Elas não sabem Não nem se para onde elas conhecem. querem ir. Não.
Elas não sabem nem para onde elas querem ir, qual é a meta delas. Tá, o que que tu quer daqui a um ano? Ai, não sei. Elas chegam confusas, chegam perdidas, chegam emaranhadas em relacionamentos, onde o foco muitas vezes da vida são os relacionamentos, mas Uhum. não elas mesmas. Entende? É muito comum isso, né? Aí o que que acontece? Eu pergunto, tá, mas o que que tu queres para tua vida? Qual o sonho que tu queres realizar daqui a um, 2 anos? Ai, não sei. Não pensei sobre isso. Tá, mas que tipo de relacionamento tu quer pra tua vida? É, ai, não sei, um relacionamento bom. Tá, mas o que que é um Uhum. relacionamento bom? Como é que tu vai deixar entrar alguém na tua vida se tu não sabe nem quem pode entrar na tua vida? Então qualquer um serve. Eu me Qual é o lembro uma. caminho que tu quer seguir, independentemente de um relacionamento? Exatamente. Eu lembro que eu assisti uma palestra da Oprah Winfrey, para mim é deusa, godness, master Uhum. total, minha inspiração na Terra. E ela falando que ela foi sair com um boyzinho que foi chegar na casa dela para sair com ela, né, para pegar dar uma volta, e ela perguntou para ele: "Ah, onde é que nós vamos?" E ele disse: "Ah, vamos dar uma volta, qualquer lugar." Aí ela parou e disse: "Não, eu não sou uma mulher que voa em qualquer lugar, eu quero saber para onde nós vamos." E é isso, sabe? Para Uhum. onde tu vai? Qual que é a tua jornada? Para que você tá aqui? Não é simplesmente para você casar, ter filho. Isso faz parte da experiência humana. Mas o que que tu, como mulher, como ser humano, como potencial divino de expressão de Deus na Terra, o que que tu tens para oferecer? Onde que tu ainda vai ficar paralisada nos teus medos de não se sentir boa o suficiente e vai negar todo esse potencial divino que só tu carrega de fazer diferença no mundo? E quando eu falo fazer diferença no mundo, eu não falo mudar a vida de milhões de pessoas, porque isso seria uma arrogância, mas o quanto tu vai te permitir mudar a tua vida, e ao mudar a tua vida com a tua sementinha, né, de mostarda, tu podes impactar a vida de outra pessoa que está ali do teu lado, porque essa é a verdadeira mudança, né? Esse é o Uhum. verdadeiro impacto no mundo. Poxa, se eu me mudo, se eu tiro as minhas crenças limitantes, se eu me liberto das minhas lealdades familiares, né? Se eu consigo deixar para trás as dores e os traumas da minha infância, o quanto eu vou brilhar e vou me colocar para fora vai inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. Uhum. Olha, nossa conversa entre drinks rendeu bastante, né? Eu confesso pra ti, nega, que eu me sinto hoje muito mais bonita, muito mais interessante, muito mais mulher do que quando eu tinha 20, 30 anos, e jamais desvalorizando, muito pelo Sem contrário, dúvida. né? A todas as fases que eu passei na minha vida. Mas sem sombra de dúvidas, o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, buscar investir em mim, me conhecer, me Uhum. entender, né? Me deu hoje uma autoestima que ninguém tira de mim. E não é uma autoestima que eu paguei uma plástica, que eu paguei um botox, porque isso é uma consequência. Uhum. Quanto mais eu vou me sentindo bem comigo mesma, mais eu quero transparecer esse bem para o externo. Então, obviamente que eu vou cuidar mais do meu corpo. E Sim. não vou cuidar do meu corpo para que eu possa ser aceita, entende? Uhum. É o mecanismo reverso, né? É o mecanismo reverso. Exatamente. Uhum. Que daí a gente vai se autoconhecendo, a gente vai se entendendo, a gente vai vendo o quanto realmente é importante a gente mergulhar nas nossas sombras, como às vezes tu coloca nos teus textos, né? Mergulhar nas nossas sombras, mesmo que dolorido seja, para que a gente possa ressurgir que nem uma fênix, linda, maravilhosa, né? Aquela diva total. Uhum. Super. Uhum. Com muita história para contar. Eu vi ontem, todo mundo aqui deve conhecer a Marília Mendonça, que é uma cantora, né? Conhece? Uhum. Eu sei quem é, não escutei nunca. Não, eu não ouço eu nem tenho tempo de assistir, de escutar música, que dirá escutar um tipo de específico de música. Gente, a gente tá gravando isso aqui 7:30 da manhã, tá? Só pra vocês saberem. Então, assim, não dá tempo. A gente escolhe conteúdo, entendeu? Então, se eu tenho que Uhum. escolher um conteúdo para escutar, eu vou escolher alguma coisa que me engrandeça e não música para chorar. Mas ok, eu vi um videozinho dela no Instagram bem rapidinho, que ela é leonina, né?
Aí alguém falou que ela tinha feito plástica e tal, daí ela grava um vídeo de frente, né? Disse assim, gente, primeiro de tudo, eu nasci maravilhosa. Eu sou o fruto, eu achei divina. Eu sou o fruto de tudo que meu pai me entregou, que minha mãe me entregou, mas que primeiro Deus me permitiu ser, então eu já sou maravilhosa por natureza. Isso é autoestima. Isso é enxergar o teu potencial. E por que que ela enxerga? Porque ela entrega o dom dela para o mundo. Ela Uhum. entrega quem ela é através das músicas, se são sofrência ou não são sofrência, ok, não importa. O que importa é que ela entrega o dom dela para o mundo. Ela dá voz a muitas mulheres que gostariam de falar, ou homens, né, que gostariam de falar aquilo que as letras dela falam. Uhum. Então, ela entrega. E ela sabe o tanto quanto ela entrega. Então, ela se sente cada vez mais linda. Entende que o se sentir linda e maravilhosa e transparecer isso através do físico é diretamente proporcional ao dom, aos talentos, aquilo que eu sou e entrego para o mundo. A coragem de manifestar também, né? Total, é isso. Essa é a verdadeira beleza de qualquer mulher. E é isso, falando do ponto de vista feminino e masculino, né? Um homem busca numa mulher uma mulher feminina. E o que é ser, quanto mais feminina a mulher se torna, mais atraente ela é. E o que é o ser uma mulher feminina? É uma mulher que expressa todo o seu potencial, toda a sua delicadeza, toda a sua expressão, toda a sua criatividade, todo o seu acolhimento, toda a sua flexibilidade para o mundo. É Uhum. isso? Então, né, eu estou falando do ponto de vista de relacionamentos agora. Uhum. Isso é ser feminina, isso é ser atraente. Assim como uma mulher busca no homem um homem que tu possa admirar, então o homem também busca na mulher uma mulher que ele possa admirar. E como é que eu vou admirar? Quanto mais eu me torno eu, mais eu me torno autêntica. Uhum. Eu acho que para quem começou a conversar às 7:30 da manhã, rendeu bastante, hein? Né? Rendeu bastante. Nossa, Fer, então, foi quanto tempo aí? já foi meia hora. Ai, não, já tá bom, né, gente? Já falamos bastante aí. Já falamos o suficiente por hoje. Ah, Então, lembrando. Fer, oi, Não, fala, fala. pode falar. Não, eu já ia encerrar, então fala. Eu ia falar do curso. Não, vamos. O curso é para uma outra. Não, não, Ah, então tá, não vou falar do curso. Tá. Desculpa aí. não, não vamos falar do curso agora. Então, Gente, vamos encerrar por aqui. é ela que manda aqui. Muito obrigada, Fer. Acho que foi uma conversa bem que a gente começou num ponto e acabou indo para outros, mas que estão todos muito correlacionados, porque a síndrome da impostora nos nocauteia nos mais diferentes aspectos da vida, né? Porra, orras. Total. Orras é coisa de manezinho, gente. Orras. É coisa de manezinho. Então, Orras. gente, muito obrigada pela participação de vocês. Quem tiver alguma sugestão, mande pra gente pelo direct do Instagram, @fontorafer13, pelo contato @fernandamedeiros.com. Entrem lá no www.fernandamedeiros.com. Gente, eu tenho muitos Veja, contatos. Eu tô me tem sentindo assim, ó. muitos canais. Acompanhe nosso blog lá também, a página do Facebook, Fernanda Ah, Fontoura gente, Medeiros. no blog, apesar de ter o meu nome, quem escreve é a Adriana, tá? Então os créditos do conteúdo lá são sempre dela. Já tá meu nome lá. A síndrome da impostora não permite ela ainda admitir isso, mas ok, vamos continuando, vamos continuando. Gente, tá meu nome lá, ela sempre. Tudo bem. Gente, compartilhe esse conteúdo com as mulheres que vocês sabem também que padecem dessa síndrome, que é muito mais comum do que a gente imagina. Então, compartilhem. Quanto mais a gente conversar sobre isso, quanto mais a gente se apoiar mutuamente, mais fácil é para todo mundo superar e conseguir construir coisas muito bonitas juntas. É nóis. Então, gente, obrigada. Um beijo. Beijo.